Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, bem importante, principalmente para quem está começando na jornada aqui de investimentos, tá? Então, nós vamos falar sobre como escolher boas ações. Como é que a gente faz isso? Sabendo que na Bolsa de Valores tem mais de 400 empresas listadas. Como é que você decide, olhando para aquele rol de ações, vou até colocar na tela para vocês verem, olha só, olha um monte de ações aqui que tem listada na Bolsa de Valores brasileira. São mais de 400. Então, como é que você vai identificar que uma empresa está saudável para você investir? Como é que você tem esse direcionamento? Como é que você tem esse olhar? Tá? Então, fica até o final do vídeo que a gente vai explicar um pouquinho sobre como você pode se direcionar olhando para alguns indicadores importantes. E aí, eu te convido desde já a se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve, deixe seu like e eu aposto que esse vídeo vai valer tua inscrição. Se você aprendeu algo de novo hoje, né, algo que você ainda não sabia, já inclusive deixe lá nos comentários desse vídeo, tá bom? Então, bora para o conteúdo. Pessoal, qual é o contexto que nasce esse vídeo aqui, tá? Vejam só, são mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, de vários setores, setores importantes, inclusive. Tá? Nós vamos ter bancos, setor muito importante, energia, muito relevante, mineração, varejo, tecnologia, agronegócio, saneamento e outros setores. Então, é fundamental você entender o mínimo necessário para começar a investir em um ou outro setor desses. Tá? E dentro desses setores tem empresas boas e empresas que não estão tão bem nesse momento. E tem setores complicados, são mais complexos, tá? Para você começar a investir. Então, o primeiro ponto é a dúvida, ela vai existir sempre quando você estiver começando, não tiver um direcionamento. Como é que eu vou investir? Como é que eu identifico boas empresas no meio de tantas ações? Tá? Isso é um fato. Você não está sozinho nisso, vai acontecer. Tá? Muitas vezes, e aí eu vou falar de um erro aqui muito comum para os iniciantes, que começam a investir não porque conhece o negócio, ou porque entende de como está aquele negócio, mas porque ouviu falar da empresa. Ah, ouvi fulano tal falando de uma empresa XPTO, que ela está bem, que ela está mal, tá? E decide ou não investir de acordo com esses comentários. Outro ponto é viu alguém comentando na internet sobre determinado ativo, ou porque também percebeu que a empresa caiu lá 20% e ficou num preço lá de oportunidade, por exemplo. Isso é comum acontecer, mas investir, pessoal, vai um pouco além disso. Tá? Quando você compra uma ação, na prática, você está comprando uma pequena participação em uma empresa, ou seja, você está se tornando sócio. Essa é uma frase bem emblemática que Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileiro, ele fala, você se torna sócio, um pequeno dono de uma grande empresa. Tá? São ensinamentos de alguém que já tem muita experiência no negócio. Tá? Então, por isso, antes de investir, é importante analisar alguns indicadores que ajudam a entender melhor a qualidade da empresa. E fica até o final do vídeo, tá, pessoal? Porque esses indicadores vai mostrar para vocês como vocês vão encontrar boas empresas aqui nesse emaranhado de tickets, né? Das empresas que estão listadas na bolsa, tá? Então nós vamos comentar aqui muito forte sobre margem líquida. Isso é importante. O que é margem líquida? O que ela significa para o negócio? Nós vamos falar sobre o retorno sobre o patrimônio, conhecido como ROI. Vamos falar também sobre o nível de endividamento analisado através do indicador dívida líquida sobre o EBITDA, tá?
E esses indicadores serão nossos norteadores. Eles vão mostrar para a gente como a empresa está lucrando, né? Como é que está a lucratividade daquele negócio? Estou investindo porque a empresa está lucrativa ou por alguma outra razão, mas a empresa precisa ser lucrativa. Ele vai mostrar um pouco sobre a eficiência do negócio e o nível de risco financeiro, tá? Então, o primeiro indicador que nós vamos falar aqui vai ser a margem líquida. Vejam só, vou colocar aqui na tela a coluna de margem líquida em destaque. Então, nós temos aqui a coluna margem líquida em destaque, tá? Então, quanto maior a margem da empresa, mais interessante. É um indicador que quanto maior, melhor, tá? A margem líquida, na prática, pessoal, ela mostra qual porcentagem do faturamento da empresa realmente se transforma em lucro. Vou falar de novo. Ela mostra realmente se a empresa está tendo boa lucratividade ou baixa lucratividade. Qual o percentual do faturamento que se transforma em lucro? Então, quanto maior, melhor. Tá? Anotem isso. Então, imagina que uma empresa que lucrou 100 milhões de reais em um determinado período, se no final desse período ela teve 10 milhões de lucro líquido, a gente está falando que a margem líquida dessa empresa é de 10%. É de 10%. Ou seja, para cada 100 reais que entra no caixa da empresa, 10 reais ela consegue transformar em lucro. Tá? Então, de cada 100, 10 reais retorna como lucro. Então, empresas, pessoal, com margens líquidas consistentes ao longo dos anos, geralmente indicam para você que aquele negócio é eficiente, que aquele negócio tem uma boa gestão de custo, tá? E que tem uma boa capacidade de geração de lucro. 3 pontos fundamentais, tá? Margem líquida é muito importante para você analisar as ações. Se ela tiver uma margem líquida abaixo de 10%, talvez seja um momento de você começar a repensar sobre essa empresa, ok? O segundo indicador que a gente vai olhar, pessoal, é o ROI, que é o retorno sobre o investimento, aqui nessa coluna. E daqui a pouquinho a gente vai filtrar algumas empresas aqui para a gente entender um pouquinho sobre elas, tá? Que eu vou deixar uma planilha também disponível para vocês. Vejam só, o que é que o ROI, ou Return on Equity, tá? O retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Esse indicador, pessoal, ele mostra quanto a empresa consegue gerar de lucro utilizando o capital dos acionistas. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se uma empresa possui 100 milhões de reais de patrimônio líquido e gera 20 milhões de lucro, isso significa que o ROI dela é de 20%, tá? De forma simples, o ROI ajuda a responder uma pergunta muito importante para vocês, tá? A empresa consegue gerar bom retorno com o dinheiro dos acionistas? Quanto maior for o percentual ROI, quanto maior for o ROI, pessoal, maior é o valor que ele está gerando para o acionista. Então, empresas com ROI elevado e consistente ao longo de vários anos, geralmente demonstram boa eficiência operacional, um modelo de negócio robusto e uma capacidade de geração de valor para os acionistas, tá? Então, nós falamos aqui já de dois indicadores importantes para você colocar dentro da tua análise, tá? Vamos falar sobre o terceiro. Nós estamos falando de indicadores qualitativos. Então, nós falamos de margem líquida, falamos sobre o ROI e agora nós vamos falar sobre endividamento. Que danado é esse endividamento, Raimundo Osvaldo? A dívida, pessoal, ou o endividamento,
tem alguns fatores que envolvem ele que é importante a gente destacar. Tem dívida saudável e tem dívida que não é saudável. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Um dos principais indicadores utilizados é a dívida líquida versus o EBITDA. Tá? Aqui na nossa tela, da, da página aqui dos fundamentos, tá? Aparentemente não tem a dívida líquida versus o EBITDA, mas tem a dívida líquida versus o patrimônio. A gente consegue também analisar sobre esse ponto de vista, tá? Mas eu vou explicar olhando para a dívida líquida versus o EBITDA, ok? Esse indicador dívida líquida versus EBITDA, tá? Ele mostra em quanto tempo a empresa levaria para pagar aquela dívida com sua própria geração de caixa. Então, vamos um exemplo, tá? Se uma empresa possui uma relação dívida líquida versus o EBITDA de uma vez, significa que, teoricamente, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas em aproximadamente um ano de geração de caixa. Tá? De forma geral, quanto menor esse indicador, melhor. Porque, veja bem, se o indicador está ali entre 1 e 2 e 2 vezes, está razoavelmente saudável, porque em 2 anos, em até 2 anos, a empresa consegue cumprir com suas obrigações relacionadas à dívida. Agora, imagina, 4 vezes, 5 vezes, tem algumas empresas que têm esse endividamento. Como é que você investe numa empresa que tem um endividamento, por exemplo, de 4 vezes? Ou seja, ela precisa de 4 anos só para pagar a dívida, com a geração de caixa. Tá? Portanto, pessoal, quanto menor for o nível de endividamento da empresa, melhor será para o seu investimento, melhor será para o negócio. Tá? E quanto maior for o nível de endividamento, tá? Pior vai ser para o negócio. Tá? Então, você veja aqui, endividamento aqui 2 vezes, patrimônio. E aqui nós vamos colocar do maior para o menor. Vejam só, 20 vezes. Vai ter várias, pessoal. Como é que você vai investir num negócio que tem um endividamento aqui de 12 anos? Ou seja, a empresa precisa gerar caixa durante 12 anos para pagar a dívida. Veja que absurdo. Então vocês precisam entender isso. Agora, que é um ponto importante também, é que alguns setores eles aceitam um pouco mais de dívida. Por quê? Porque existe uma previsibilidade de geração de caixa muito forte. Vou citar um exemplo: setores de energia, saneamento. Esses setores existem uma previsibilidade de caixa muito grande. Por quê? Porque eles têm contratos longos, tá? E existe a garantia de receita ao longo desse tempo. Então, acaba que permite um pouco mais de endividamento, mas você precisa ficar atento a isso. E aí, pessoal, para fechar com chave de ouro o nosso vídeo, eu vou falar de dois indicadores que complementam muito esses três indicadores que a gente falou: endividamento, margem líquida e ROI. Nós vamos falar sobre o PL e o dividend yield, que é o mínimo necessário que a gente precisa ter de retorno daquele ativo que nós compramos, tá? Então, o PL, qual é a lógica do PL, pessoal? O PL, para você começar a estudar ele, começar a estudar um ativo e olhar para o PL, para você ele precisa ser abaixo de 12. Tá? É quanto tempo a empresa levaria para devolver aquele dinheiro que você investiu, em linhas gerais. Já o outro indicador que a gente vai olhar, o dividend yield, a gente vai considerar no mínimo 6% de retorno no ano. Ou seja, se o dividend yield estiver abaixo de 6%, que é o mínimo esperado que uma empresa deve gerar para você, retornar para você, a gente vai tirar da lista. Tá?
Ou seja, das 400 empresas que nós temos, ou melhor dizendo, das mais de 400 empresas que nós temos na Bolsa de Valores, nós vamos submetê-las ao filtro de 5 indicadores fundamentalistas, podemos dizer assim, tá? E aí nós vamos lá fazer isso na prática. E essa planilha vai estar disponível para vocês também, tá? Então, já com essa planilha do site Fundamentos, que nós pegamos aqui, e já colocamos aqui na planilha, nós vamos considerar esses 5 filtros. E o primeiro que nós vamos fazer é o dividend yield. Se ele estiver abaixo de 6%, nós vamos tirar a empresa da lista, tá? Então, já vamos fazer isso. Vamos pegar aqui até 6%. Quem está até 6%, nós já vamos desconsiderar. Então, vejam só, já estou tirando aqui até 5,97%. Mas, para ser bem pragmático, vamos desconsiderar quem está abaixo disso. Eu vou só ocultar, tá, pessoal? Porque eu vou deixar disponível para vocês essa planilha. E o PL, veja só, o dividend yield, nós consideramos apenas empresas que estão acima de 6%, tá? De 6 para cima. E vamos considerar o PL apenas empresas que estão abaixo de 12 vezes. De 12 vezes e que não estão com um PL negativo, que um PL negativo significa que a empresa está dando prejuízo, ok? Então, vamos lá. Abaixo de 12 vezes, ou até 12 vezes, nós vamos ter aqui, vamos lá, já vamos tirar mais empresas da lista, vamos ocultar. Perfeito. Agora, vamos tirar quem está com PL negativo. E está com PL negativo. Eu também estou tirando quem está zerado. Beleza. Fizemos 2 filtros. Vamos destacar as colunas que a gente utilizou. Então, são filtros qualitativos. O PL é um filtro qualitativo. Vou deixar aqui com a corzinha verde. Verde é a cor branca. Tá? Qual é o outro indicador? Foi o dividend yield. Também vou deixar aqui verdinho, que é a cor branca. Quais são os outros 3 indicadores, pessoal, que a gente viu? Margem líquida. Vamos lá. Vamos pegar quem tem margem líquida dentro desse filtro que a gente já fez. Vamos considerar 10%. Quem tiver abaixo de 10%, a gente vai tirar. E vamos ver o que fica, né? Abaixo de 10%. Não estou vendo nem o nome da empresa, tá, pessoal? Tá vendo? Então, já vamos tirar essas empresas aqui que estão abaixo de 10%. Qual é o próximo filtro? Já vimos aqui dívida, margem líquida. Vamos considerar aqui uma corzinha verde também. Deixar a cor branca, cor da fonte. E agora vamos olhar o ROI. Um ROI abaixo de 10%, você vai considerar a Selic aí. A Selic é 15% atualmente. Você pega um ROI de 10%, ainda é baixo, se você for considerar o custo de oportunidade. Mas não é apenas o ROI que diz que uma empresa está boa ou está ruim. Então, vamos considerar um ROI de até, ou melhor dizendo, abaixo de 10%, nós também vamos tirar. Ok? Abaixo de 10%, nós vamos tirar. Abaixo de 10%, estamos deixando aqui ele oculto. Vamos ver quantas empresas vai ficar nessa lista para vocês começarem a ter algum entendimento se faz sentido ou não estudar essas empresas. O próximo filtro é dívida. Aqui tem dívida bruta versus o patrimônio, então vamos considerar ele. Nós vamos considerar aqui a galera que está acima de 3 vezes, a gente vai também tirar. Quantas empresas nós temos até o momento? Vejam só, de
mais de 400 empresas, você agora tem um rol aqui de 53 empresas para você começar a analisar. Então veja que legal, você vai começar a analisar 53 empresas. Você ainda pode qualificar ainda mais esse filtro. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Na dívida bruta aqui, versus o patrimônio, se você quiser considerar algum outro fator, você considera. Mas você pode ver aqui, por exemplo, empresas que cresceram receita nos últimos 5 anos. Quem tiver negativo aqui, a gente vai tirar. Olha só, dos 5 indicadores, agora eu vou complementar com mais um. Veja que interessante. Quem tiver negativo vai sair. Se a empresa está perdendo receita, está deixando de gerar receita, melhor dizendo, vamos tirar. A gente está qualificando ainda mais nosso filtro. Ah, Raimundo Oswaldo, ficou muita empresa ainda. Ficou muita empresa. De fato, vejam só. Tem 45. Vejam, pessoal, tinha mais de 400. Agora você tem uma lista de 45 empresas que você pode parar um pouquinho e analisar, fazer algum outro filtro. Um exemplo, tá? Eu quero apenas as empresas que estão com P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 2 vezes, por exemplo. Vamos ver como é que ficaria esse negócio? Abaixo de 2 vezes. Aí você já tem que começar a entender se esses filtros vai fazer sentido para vocês. Abaixo de 2 vezes, nós vamos tirar aqui uma galera. Vejam só quantas empresas tem. 31 empresas. Se você for um pouco mais exigente, eu não quero empresa, por exemplo, que está com dividend yield só de 6%. Eu quero empresa que pague no mínimo 10%. Aí você vai também fazer essa nova filtragem. Mas eu acredito que esse filtro aqui, você já começa a ter um pouco mais de eficiência, né? Você já tem um direcionamento. Você iria olhar para 400 empresas, agora você vai olhar para 35 e começar a avaliar qual empresa você vai estudar. Tá? Se é uma empresa de vários setores aqui, obviamente, que você vai começar a entender o que faz sentido para você estudar ou não. E a partir desses filtros, você começa a entender, eu estou sendo muito rigoroso nesse filtro. Eu considerei lá um ROI de 10%, mas será que se eu colocar 8% faz sentido? Não sei, vocês precisam entender se faz ou não para vocês. Mas aqui já é um bom começo para vocês iniciarem os estudos, tá? Então, pessoal, nós passamos aqui por 5 indicadores muito importantes para vocês começarem as análises de vocês. Tá? Para vocês não começarem do zero, para vocês não começarem a investir apenas porque alguém na internet deu uma dica e você não soube nem pesquisar sobre aquele tema. Tá? Então, aqui você já tem um direcionamento específico sobre como pesquisar, como filtrar esses ativos, como interpretar esses indicadores. Tá? Então, esse foi o tema de hoje. Se você ficou até aqui conosco, considere se inscrever no canal, deixe seu like, tá? E nos ajude a propagar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Desde já, conto com tua inscrição, vai nos ajudar demais, porque nós estamos no começo de um projeto aí, do canal Dividendos e Ações, e nossa meta inicial é ter os 100 primeiros inscritos. Desde já, conto com o teu apoio e nos encontramos no próximo conteúdo.